Acredito que a maior oportunidade de investimento está batendo à sua porta. Você pode abri-la ou não. Essa é a afirmação que Michael Maloney, especialista em investimentos em metais preciosos, faz na introdução do seu livro Como Investir em Metais Preciosos. Mas o que será que fez Michael fazer uma afirmação tão forte como essa? Provavelmente você pode estar achando que ele é meio arrogante por dizer algo desse tipo, mas o fato é que ele faz bons argumentos no decorrer do livro sobre por que você deve investir em ouro e em prata e como você deve fazer isso para se aproveitar da transferência de riqueza que já aconteceu várias vezes na história desse mundo e que provavelmente acontecerá no futuro. Se você deseja investir em ouro ou em prata, esse é um dos melhores guias de investimentos nesses ativos. Por isso decidi trazê-la aqui, pois quanto mais conhecimento sobre tipos de investimentos, melhor. Olá, esse é o Sabedoria Prática. Aqui vou sempre trazer o conteúdo sobre os melhores livros de investimentos e educação financeira para te ajudar a atingir a sua liberdade financeira. Por isso, se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo, pois assim você não perderá nenhum vídeo aqui do canal. Ao longo da história, vários impérios gigantes como o romano caíram porque começaram a criar moeda do nada para sustentar os seus gastos com guerra e possibilitar o seu crescimento. Ao criar moeda, o governo passa um imposto invisível sobre a população chamado de inflação, uma das coisas mais terríveis para corroer a riqueza das pessoas que simplesmente não tem nada a ver com os atos irresponsáveis dos governantes, mas tem que sustentar a farra que o governo faz com o dinheiro dos outros. Mas a questão é que essa desvalorização da moeda não pode ser eterna. Uma hora, a população começa a perceber o problema e perde a confiança na moeda, indo então em direção ao dinheiro de verdade, que são o ouro e a prata. E essa corrida massiva em direção ao ouro e à prata acaba causando uma grande valorização desses metais, e como em crises não há destruição de riqueza, mas apenas a transferência da mesma, na situação que acabei de te falar, há uma grande transferência de riqueza a favor da pessoa que já estava posicionada em ouro e também em prata. Segundo Michael, esse padrão ocorre continuamente por pelo menos 2.400 anos, onde o ouro e a prata, ou seja, o dinheiro de verdade, travam uma batalha com a moeda de mentira, também chamada por governos de moeda fiduciária. E sempre, em 100% dos casos, esses dois metais venceram essa batalha. Ele cita no livro que Atenas, Império Romano, França, Alemanha, Holanda foram alguns dos governos que sofreram muito e que inclusive alguns impérios, como o Império Romano, caíram justamente por causa da depreciação massiva da sua moeda. Para Michael, é justamente isso que vai acontecer com o dólar. O dólar hoje é a moeda de reserva global. Governos e empresas nunca estiveram tão alavancados em dólar quanto atualmente. Então qualquer problema com o papel americano desencadeará um grande problema de proporções globais. Por isso devemos olhar tanto para a situação do dólar hoje, quanto para a nossa moeda no Brasil, que é o real. Mas agora você deve estar pensando, isso nunca vai acontecer com os Estados Unidos. Eles possuem a moeda que é a reserva da economia global. Eles nunca deixariam o dólar se depreciar tanto assim. Será? Veja esse gráfico do M3 do dólar americano. M3 é uma das medidas que mostram a oferta monetária em uma economia. Para você ter uma ideia, hoje o M3 dos Estados Unidos está em 16 trilhões de dólares. E veja que só foi crescendo ao longo do tempo. E a lei básica da economia é a lei da oferta e demanda. Isso quer dizer que conforme aumenta a oferta do dinheiro, se a demanda por dinheiro não aumentar na mesma proporção para compensar esse aumento de oferta, o valor do dinheiro cai. Portanto, é preciso uma quantidade maior de dinheiro para comprar as mesmas coisas. Veja esse outro gráfico aqui que mostra a inflação calculada pelo governo americano e o verdadeiro índice de inflação calculado pelo SGS. Esse índice mostra que mesmo com a deflação ocorrida por causa da pandemia, a inflação ainda está acima de 5%. E depois que os Estados Unidos saíram do padrão ouro, a inflação só cresce a cada ano. E ainda existe outra variável que vai fazer os Estados Unidos e a maioria dos países do mundo continuarem imprimindo dinheiro, que é a dívida. No momento que estou gravando esse vídeo, a dívida americana está em 25 trilhões de dólares, chegando perto de 26 trilhões. Tem noção do tamanho desse número? Se não, veja esse número completo na sua tela para você ver o tamanho do problema. É número que não acaba mais. A dívida já corresponde a 124% do PIB dos Estados Unidos. E vai chegar um momento que rolar a dívida pagando somente os juros, imprimir dinheiro ou emprestar vai ficar insustentável e aí esse sistema cairá. Com tudo isso que está acontecendo, não é à toa que o Ray Dalio,
administrador do maior fundo de hedge do mundo, disse em janeiro de 2020 que cash is trash, dinheiro é lixo. Para ele, essa grande impressão de dinheiro e acúmulo de dívida vai fazer o dólar perder valor ao longo do tempo e ativos como ouro e ações serão os grandes vencedores. Uma visão bem parecida com a do Michael, não acha? Mas até agora só falamos dos Estados Unidos, mas e o Brasil? Nós já vivemos um histórico de hiperinflação e de depreciação de moeda no passado. Será que estamos sendo roubados novamente pelo governo através da inflação? E a resposta que eu tenho para você é um sonoro sim. Para se ter uma ideia, para você comprar hoje as mesmas coisas que se podia comprar em 94 com R$ 100, é preciso você ter em mãos hoje R$ 542. Isso dá uma inflação de mais ou menos 5% ao ano. E a base monetária do Brasil também está crescendo a cada ano, como você pode ver nesse gráfico. Nesse momento está próximo de 500 bilhões. Mas tudo isso que eu te disse é só para você ter uma ideia de que esse sistema de moeda fiduciária é nada mais nada menos do que uma fraude. É um sistema onde todos nós somos obrigados a financiar a farra do governo e sofrer as consequências da depreciação da moeda. E somente o governo e seus amigos se beneficiam desse sistema. Isso mostra o quão importante é ter dinheiro de verdade em mãos para você se proteger disso. E como você já deve saber, o único dinheiro de verdade é o ouro e a prata. Por isso agora eu vou te mostrar o guia de Michael Maloney para você investir em moeda de verdade. A estratégia de Michael é tanto para você que quer investir em ouro quanto em prata, pois os dois costumam performar bem em crises, apesar da prata ser mais volátil e menos escassa que o ouro. Primeiro, para você entender como investir nesses ativos, você deve entender que a economia funciona em ciclos. Ao longo dos anos, o mercado tende a ir de otimista a depressivo. Em alguns momentos, o mercado de ações está em alta, no chamado bull market, e em outros está em baixa, no bear market. E existe um ciclo que mede a preferência do público por ativos intangíveis, como ações, ou por ativos tangíveis, como ouro e outras commodities. E um bom exemplo disso é o ciclo mostrado no gráfico que relaciona o mercado de ações, o ativo intangível, com o ouro, que é um ativo tangível. Esse gráfico nos diz quantas onças de ouro são necessárias para comprar uma ação da Dow Jones, o índice de ações dos Estados Unidos. Mas você pode fazer esse cálculo com a nossa bolsa aqui no Brasil. Basta dividir os pontos do índice da bolsa pelo preço do ouro, que você terá o valor da bolsa em ouro. Isso permite você saber quando a bolsa está valorizada em relação ao ouro e quando ela está desvalorizada. Mas voltando ao gráfico, veja a ciclicidade ao longo do tempo. E o argumento do Michael com base nesse gráfico é que se você souber acompanhar bem esse ciclo, conseguirá oferir muitos ganhos. Michael faz uma simulação no livro onde 1,5 onça de ouro comprada em 1903 teria se transformado em mais de 11 mil onças de ouro em 2008, apenas mudando de posição de acordo com o ciclo. Ou seja, quando as ações estavam valorizadas demais em relação ao ouro, ele saía das ações e comprava ouro, e quando as ações estavam desvalorizadas em relação ao ouro, ele vendia o ouro e comprava ações. Obviamente que trabalhar com resultados já consumados deixa muito mais fácil o caminho para se alcançar excelentes resultados. Mas isso não quer dizer que você não pode se aproveitar desse ciclo no futuro. Basta estudar muito sobre esses ciclos e investimento em metais preciosos no geral. E a forma como Michael vê o investimento em metais preciosos como o ouro não é para o acúmulo desses metais, mas sim para usar o ouro e a prata para acumular ativos que te gerarão renda passiva, como ações, dividendos ou propriedades. Para ele, o melhor é usar esses dois metais como meio para acumular outros ativos geradores de renda. Desse modo, você estará se protegendo contra a desvalorização da moeda fiduciária e estará acumulando patrimônio gerador de renda. E com relação à compra desses metais preciosos, Michael não é muito fã do ETF de ouro, de prata, contrato futuro ou qualquer outra transação que esteja relacionada com o sistema financeiro. Na visão de Michael, os ETFs e contratos futuros podem estar sujeitos a fraudes, pois eles podem afirmar ter ouro ou prata em estoque quando na verdade não tem. Mas se mesmo assim você deseja investir neles, principalmente no ETF, estude muito para que você invista no ETF de credibilidade e de qualidade. E segundo Michael, se você quer fazer trade, os ETFs são os mais apropriados para você. E também o ETF tem alguns pontos que são melhores quando comparado com o metal físico. Eles são mais líquidos, podem ser comprados de forma rápida, possuem um spread de entrada e de saída baixo e tiram a dor de cabeça de estocagem e de transporte que o metal físico exige. E quando você cogita ter o metal físico,
Tenha em mente que na maioria dos casos você pagará um spread alto. O spread aqui é a diferença entre a cotação do dia e o preço que você realmente recebeu pelo seu ouro ou pela prata. Por isso, ter prata ou ouro físico é para você que quer investir no longo prazo e proteger o seu portfólio. O intuito de se ter metal físico é você ter um investimento em suas mãos, é você se tornar menos exposto ao sistema financeiro como um todo. Enfim, é um investimento em segurança. Mas o ouro físico e qualquer outro metal precioso na sua forma física também pode oferecer grandes oportunidades de ganhos. Como o Mike diz, apenas compre ouro físico, sente nele até ficar super valorizado e então venda. E aqui no Brasil você pode comprar ouro e prata na forma física em sites como Ouro Minas, Par Metal, Reserva Metais e até no Banco do Brasil. E quanto à estocagem desses metais, você pode guardá-la em sua casa em algum cômodo escondido, cofre ou qualquer outro modo que o permita guardar seus metais com segurança. Ou também você pode pagar uma empresa para guardar o seu ouro ou sua prata para você. Tudo depende do modo que você se sente mais confortável. Pode ter certeza que ao investir em ouro ou em prata, você terá dinheiro de verdade em sua posse e terá certeza que está trazendo uma dose a mais de segurança para o seu portfólio e ainda está se aproveitando das oportunidades que isso pode te oferecer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.